Amém? Queria chamar o apóstolo Edgardo e o Josué para subir aqui. Vamos aplaudir ao Senhor pela vida deles. E eu creio que vai ser um momento muito especial da parte de Deus. Amém? Que o Senhor possa usar a sua vida. A paz de Deus. La paz del Señor. Toda bendição em nome de Jesus. O aplauso. Estou aprendendo. Obrigado, pastor. Obrigado. Mientras estaba ahí sentado, Enquanto eu estava ali sentado, pensaba, sabrán lo que ustedes tienen. estava pensando em tudo aquilo que vocês possuem. No en todo lugar, yo viajo por muchas partes. E não é em toda parte, porque eu viajo em muitos lugares. Y no en todo lugar Não é em todos os lugares. hay un nivel de adoración Um nível de adoração tan poderosa tão poderosa como la que tienen como ustedes. vocês têm aqui. Dele ese aplauso a Deus. Dê aplauso a Jesus, a Deus. Yo voy a los congresos en New Jersey, en Elizabeth, Eu vou em alguns congressos aí em New Jersey, Estados Unidos, donde está la hija del apóstol Ricardo Di Rocco, onde está a filha do apóstolo Ricardo Di Rocco, que é um amigo. y mi hijo preparó un canal, E ele preparou um canal. y cuando yo voy a los congresos, E quando eu vou aos congressos ali, hago las previas algumas prévias, y le hago las notas a las bandas, eu sempre levo algumas A los menções predicadores. às bandas, aos pregadores. estuvimos con Grupo Jaycee, Estivemos com o grupo Jace, con Barak, com Barak, Belén Lozano, Belém Lozano. pero escuchando esos grupos, ustedes no tienen nada que envidiarles. Quando eu escuto esses grupos que são muito conhecidos na América Latina, eu penso que vocês não têm nada diferente deles, é muito melhor. E eu os conheço, são grupos muito conhecidos na América Latina, ganhadores de prêmios e tudo mais. Y les puedo asegurar E eu posso com segurança que dizer, lo que ustedes tienen, aquilo que vocês carregam, si pisaran esas tierras, se vocês forem para essas terras aí, no sé si los dejan venir, não sei se deixam vocês voltar para casa, porque son excelentes. porque são excelentes. Se merecen un aplauso a Dios. E Deus merece um Como aplauso. recompensa a los levitas. Claro, pela recompensa aos levitas. Y el pastor que ustedes tienen E o pastor que vocês têm es un hombre de Dios. é um homem de Deus. Bueno, hoy quiero hablar Bom, hoje eu quero falar com vocês, y le puse un título: e eu coloquei um título nisso. Determinado Determinando, a ser un instrumento determinado a ser um instrumento en las manos de Dios. nas mãos de Deus. Vamos a repetirlo. Repita comigo. Ayúdenme. Ajuda-me. Determinado Determinado a ser un instrumento um instrumento en las manos de Dios. nas mãos de Deus. Mueva al que está al lado y decirle: determinate. Cutuca quem está Dios do te seu está lado. llamando. Determina-te. Deus está te chamando. Dios te está necesitando. Deus necessita de você. Está buscando instrumentos Deus está buscando para instrumentos conquistar ciudades, para conquistar cidades, para traer avivamiento, para trazer para avivamento, traer cielos abiertos. para trazer céus abertos. Y Dios te tiene en la mira. Deus tem você na mira dele. Él te escogió Ele te elegeu, desde el escolheu vientre de tu madre. desde o ventre da sua mãe. No te podés escapar. Você não vai poder escapar. Serás Você será el instrumento um instrumento que Dios va a usar que Deus usará en esta ciudad, nesta cidade, en este país, neste país, para la gloria de Dios. para a glória de Oh, Deus. rabashataraba. La palabra determinado A palavra determinado significa cuidado, significa cuidado, protegido, protegido, amparado, amparado. supervisado. Seria supervisado.
Supervisado. Controlado. Controlar, cuidar. Cuidado, controlado. Dígale al que está al lado. Diga para quem está do seu lado. Controlar, Controlar. cuídate, Cuida-te. consagrate. Se consagre. Porque serás un instrumento en las manos de Dios. Porque você será um instrumento nas mãos de Deus. ¡Aleluya! Mire, Veja, un instrumento isso é um instrumento para gloria de Dios. para a glória de Deus. ¿Quién es el dueño? Quem é o dono? Lo cuida, Cuida dele. lo protege, Protege ele. lo limpia. Limpa ele. ¿Por qué? Por que ele faz isso? Porque es un instrumento Porque é seu instrumento para gloria de Dios. para a glória de Deus. Dígale al de al lado. Perdão. De la misma manera Ah, e da mesma forma que se cuida esse instrumento que se cuidam desse instrumento para que descienda la gloria, para que venha a glória, tú eres el instrumento você também é um instrumento por lo cual pelo qual va a descender la gloria de Dios virá a glória de Deus. y vendrán victorias E extraordinarias. virá vitórias Serán partes extraordinárias. del avivamiento Será que momentos de Dios está avivamento preparando que Deus está para preparando. sacudir a Brasil. Para sacudir o Brasil. Aplaudan los jóvenes. Aplauda os Vamos, jovens. jóvenes. Jovens, aplaudam. Instrumentos de Dios, Dios va a levantar. Instrumentos de Deus que Deus vai levantar. Un joven llamado David, Uma vez, Davi foi chamado. se determinó Este homem se a ser un instrumento determinou-se a ser um instrumento en las manos de Dios. na mão de Deus. Se protegió, Ele se protegeu. se cuidó, Ele cuidou de si mesmo. se rindió, Ele se rendeu. se entregó, Se entregou. se consagró, Se consagrou. se apartó Ele se separou. y se convirtió E se en converteu un instrumento en las manos de num Dios. instrumento nas mãos de Deus. Levante la mano los que quieren ser instrumento en las manos de Levante Dios. suas mãos aqueles que querem Levante ser um sus instrumento nas manos mãos de hacia Deus. arriba y Levante dele suas mãos ao gloria, alto. dele un aplauso a E Dios. vai dando um aplauso y a dígale, Deus. E vai Señor, dizendo, Deus. yo me determino E esta diz, noche. eu determino essa noite. Yo me determino esta noche. Eu determino esta noite. Esta noche. Esta noite. En Neste congresso, nessa conferência. Primera de Samuel. 1 de Samuel. Capítulo 30. Samuel, primeiro livro de Samuel 30. Antes de leer la palabra, Antes de ler a palavra, quiero que se ponga de pie, eu preciso que você se coloque de pé, que lo mire a la cara que você olhe para o rostinho y que le diga, daquele que está do seu lado e diga para ele: serás el próximo David, você será o próximo Davi, el instrumento de Dios instrumento de Deus para conquistar ciudades, para conquistar para cidades, sacudir tu nación. para sacudir tua nação. Vamos, dele la mano y dígaselo. Pega na mão, Profetice. pega na mão dele e profetiza. Você Suelte é o esa próximo palabra. Davi. Serás Serás esse joven, esse jovem, esa persona, essa pessoa, como David, escogido por Dios escolhido por Deus para conquistar ciudades, para conquistar para cidades, ser un instrumento, para ser um instrumento, para correr al diablo de tu ciudad, para fazer o y diabo manifestar correr da la cidade gloria de Dios e trazer a glória de Deus. Oh, aleluya. Pode se assentar. Aleluya. Aleluia. Primeiro Samuel, capítulo 30. Verso 1. Versículo 1. Léelo tú. Em português diz assim: sucedeu, pois, que, chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclague, já os amalequitas tinham dado como ímpeto contra o sul de Ziclague e a esta ferido e queimado. Tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram seu caminho. 3. Davi e os seus homens vieram à cidade e a ei-la queimada, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. 5.
Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jezreíta, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porém todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. 7. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: trazei-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os retardatários ficaram. Davi, porém, e 400 homens continuaram a perseguição, pois que 200 ficaram atrás, por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor. Versículo 17, diz assim: feriu-os Davi desde o crepúsculo vespertino até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão só 400 moços que, montados em camelos, fugiram. 18, assim Davi salvou tudo quanto haviam tomado os amalequitas. Também salvou as suas 2 mulheres. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena, nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo, nada do que lhes haviam tomado, tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e o gado, e o levaram diante de Davi, e diziam: este é o despojo de Davi. Un aplauso a la palabra. Um aplauso a Deus pela palavra. Por favor, pela garganta dele, pode colocar um pouquinho mais de agudo no microfone dele, por favor. Determinado, diga conmigo, Diga comigo, determinado determinado a ser a fazer, un instrumento a ser um instrumento en las manos de Dios. nas mãos de Deus. Porque Dios está buscando Porque Deus está traer buscando cielos abiertos, trazer céus traer abertos, un avivamiento, trazer um avivamento, salvar familias, salvar famílias, salvar matrimonios, salvar casamentos, salvar niños, salvar filhos, salvar personas, salvar pessoas. pero necesita Mas ele- hombres y mujeres Mas ele necessita de homens e mulheres determinados determinados a rendirse a Dios a render-se a Deus para ser un instrumento, para ser um instrumento. porque si no lo hay, Porque senão não há. el tiempo se nos va O tempo vai acabar. y Dios está buscando E Deus está buscando un David, um Davi, una David determinada para traer liberación a para la trazer familia, libertação à para família, traer cielos abiertos, para trazer céus para abertos, que la gloria de venga para que a sobre glória esta de Deus ciudad, venha sobre essa y cidade. no solo libere a la familia, E não só libertar a libere família, matrimonio, vai liberar libere los jóvenes, casais, libere jovens, la salud, libere- libere la finanza. saúde, finanças, libertação em tudo. David liberó Davi libertou tudo. ¿Y por qué lo liberó? E por que libertou? Porque se había determinado. Porque ele se havia determinado. Si él no se hubiera determinado Se ele não tivesse sido determinado a ser un instrumento en las a manos de ser um Dios, instrumento nas mãos de Deus, miles de familias muitas famílias estarían perdidas, estariam perdidas. millones de jóvenes Milhões de jovens estarían perdidos, estariam perdidos. muchos matrimonios Muitos casamentos estarían perdidos. estariam perdidos. Pero había uno Mas havia um que estava determinado, determinado a ser un instrumento en las a manos ser um de Dios. instrumento nas mãos de Deus. Esta noche yo pregunto Essa noite eu a tu pergunto alrededor, ao teu redor aí, en tu barrio, no teu bairro, en tu ciudad, na tua cidade, en tu familia. na tua família, Hay familias que están mal, as famílias que estão hay passando mal, jóvenes que están
allá en el fondo jovens que estão se afundando hay cada vez mais. problemas en los matrimonios. Problemas nos Y casamentos. Dios está esperando E Deus está esperando una determinación uma determinação. de aquel David Aquele que Davi está en el anonimato, que está no pero anonimato, siente amor por los mas perdidos, que sente amor pelos perdidos, siente amor por las almas, sente amor pelas y le almas. dice a Dios, E Deus está si dizendo, otros no quieren, se outros não yo querem, me determino como para determino ser un instrumento para ser en um las instrumento manos de Dios. nas Aplauda a los que mãos de quieren Deus, aqueles que querem ser instrumentos instrumentos en las manos nas de mãos Dios. Oh, de diga Deus. conmigo, yo soy Diga comigo, eu sou ese instrumento. instrumento. Entonces David Então Davi entendía, entendia, porque él ahora estaba pasando una prueba terrible. porque ele estava naquele momento passando uma prova Su terrível. matrimonio estaba siendo golpeado. O casamento dele estava sendo golpeado. El enemigo lo destruyó, O inimigo estava destruindo. quitó Tirou los hijos, os filhos, le quitó la finanza, mexeu nas finanças hizo daño a su salud, e isso trouxe danos à sua saúde, en las emociones, às suas emoções, en los sentimientos. seus sentimentos. David sentía el dolor Davi sentiu uma dor porque era esposo, porque ele era esposo, porque era padre, porque ele era pai, y sentía el dolor, e ele sentia a dor, y sintió el dolor de los que le rodeaban. e ele sentia a dor por aqueles que estavam acerca Pero dele, todos los que lo rodeaban a e David, todos que rodeavam que Davi. el enemigo los había golpeado, O inimigo havia tocado, ninguno calificaba nenhum se qualificava para ser instrumento en las manos de Dios, para ser um instrumento nas mãos de Deus, para perseguir al enemigo, para perseguir o para inimigo, derrotarlo para y derrotá-lo, recuperar lo que él nos tocó. recuperar aquilo que havia sido El roubado. año pasado, O ano que passou, el diablo ha tocado muchas cosas, o diabo até Te- tocou em muitas coisas, te ha golpeado, te golpeou, ha tocado tus finanzas, tocou nas tuas ha finanças, tocado tu salud, tocou na tua ha saúde, tocado tu matrimonio, tocou no teu ha casamento, tocado a tus hijos. tocou nos teus Y Dios filhos. esta noche, Mas essa en noite, esta convención, nesta está conferência, buscando al David, Deus está buscando o a os la Davi, as para Davis, recuperar todo lo que para el diablo te recuperar ha tudo tocado. aquilo que o diabo tocou e tirou. Diga conmigo, Diga comigo, esta noche essa noite, yo me determino eu determino, como David como Davi, ser un instrumento ser um en las instrumento manos de Dios, nas mãos de Deus. porque ahí afuera, Porque aí fora, en mi familia, na minha família, el diablo está o destruyendo, diabo está el destruindo, diablo está enfermando, o diabo está el trazendo diablo está doença, destruyendo está matrimonio, destruindo el casamentos, diablo está destruyendo los jóvenes, está destruindo os y jovens. no podemos quedarnos de brazos E cruzados. a gente não pode ficar de braços Me debo cruzados. determinar. Primeiro tem que determinar. Eso tiene un precio, Mas isso tem um pero preço. vale la pena, Mas vale a pena. porque veremos las Porque nós consecuencias, vamos ver o resultado. lo que el diablo se llevó, Aquilo que o diabo lo levou. que el diablo cautivó, Aquilo que ele tirou. lo vamos a recuperar Nós para vamos la gloria de recuperar para a Dios. glória de Oh, Deus. vamos, aplaude Aplauda fuerte, forte a Jesus. aleluya, y alábale. Aleluia. Louve a Ele. Dê glórias a Ele. Número 1, Número 1. determinarse para David Determinar-se para Davi implicaba morir, implicava em morrer. porque había alrededor de él Porque ao seu redor havia gente afectada gente que havia sido afetada por los problemas. pelos problemas. Su casa también como la de David Sua casa também, como de Davi, estaba en problema. pode ser que seja com problema. Sus finanzas, Suas finanças, su matrimonio, seu casamento, sus hijos, seus filhos, todos sentían dolor. talvez todos enfermos. Estaban en amargura. Ele estava numa amargura. ¿Qué dice 1 de Samuel capítulo 22? O que fala 1 Samuel capítulo 22? En la cueva de Adulán, Fala sobre a caverna de Adulão. 400 400 endeudados, endividados, afligidos, afligidos, en amargura. em amargura. Y David adentro de esa cueva. E Davi dentro dessa caverna. ¿Cuál era la diferencia Qual que era a diferença entre esos 400? entre aqueles 400? Que había uno Mas havia que se había determinado que havia determinado a ser un a si instrumento en las mesmo manos de Dios. a ser um instrumento nas mãos de Deus. Los 400 no tenían esperanza, Os 400 não tinham esperança, pero dentro de los 400, mas dentro dos 400, insertado entre ellos, sentado entre eles, el que se determine alguém que se determine, será un instrumento en las manos de Dios aquele que se determina será para um instrumento nas mãos de Deus para la trazer victoria para los que a te vitória rodean. para Vamos, os que estão aplaudan, ao lado aplaudan seu. los triunfadores, Aplauda os vencedores, los vencedores, triunfantes, vencedores. los David. Vamos, David. mamá. Aplauda forte ao Senhor. Aplaude, aplaude, pai, aplaude, mai, apláudelo.
Tu Aplauda. familia te necesita. A família, tua casa Te te necessita. necesita. Precisa de você. Tú eres el David en esta nación. Você é o Davi Tú eres nesta el David nação, en esta ciudad. nesta cidade. Te están necesitando. Que nesta cidade Pero Dios necessita. está esperando Mas Deus está te levantando. tu determinación. Deus está colocando consciência sobre a tua determinação. Los que estaban rodeando a David, Aqueles que estavam rodeando Davi, afectados por el dolor, afetados pela dor, eran una influencia havia ali uma influência y solo se sostienen e somente se sustentam cuando te rodea la familia, quando te rodeia a família, cuando te rodea la gente quando as pessoas te rodeiam, cargada de problemas. carregadas de problemas, Solo se sostienen eles só se sustentam, los que están determinados só ficam de pé a os que ser estão instrumentos en las determinados manos de Dios. a serem um instrumentos na mão de Deus. Músicos, Músicos, cantantes, cantores, son instrumentos en las manos de são Dios, instrumentos na mão de Deus. pero viven en su familia. Mas ali na sua família, Lo rodean los problemas. às vezes os problemas estão rodeando eles também. El diablo trae muchos ataques. O diabo traz muito ataque. Como David, Como foi em Davi. van a ser atacados, Vão ser atacados, van a ser vão influenciados, ser influenciados, van a sentir el dolor, vão sentir dor, van a sentir el desánimo, vão sentir desânimo, van a llorar vão chorar, y van a tener que tomar una mas decisión. também terão que tomar decisões. O sigo siendo un instrumento en las manos de Dios Os filhos sendo instrumentos nas mãos de Deus, o me ganan los problemas de afuera. os problemas serão tirados, serão rompidos, levados para fora. Tóquelo el que está al lado Toque aqueles que dá do seu y lado dígale, e diga para hay ele, problemas, mesmo que tenha problemas, hay dolor, há dor, hay tristezas. tristeza, El diablo se está levantando o diabo está se levantando, más que nunca. mais que nunca. Pero si te determinas Mas se você está y no dejas determinado que él te venza e não deixar que ele te y vença, sigue fiel a tu compromiso, seguindo fiel ao teu compromisso, prepárate, então se porque prepare, serás el instrumento en porque las será manos um de Dios. instrumento na mão de Deus. Apláudanlos, David. Os Davis aplaudam ao Senhor Jesus. Aleluya. Número 1, Número 1, actitud de un determinado. atitude de um determinado. David sintió la presión de lo querían apedrear. Davi sentiu a pressão daqueles que queriam apedrejá-lo. ¿Qué harías tú O que você faria no lugar dele? si el líder te retó, Se um líder, te exhortó, se um líder te exortou, te tiró la oreja, se puxou a sua orelha, pastor no se acordó de tu cumpleaños, o pastor não se lembrou do seu aniversário, no te llamó não te ligou, cuando estabas enfermo. quando você estava doente. David sentía la presión, Davi sentia a pressão, pero tenía que estar determinado. mas ele tinha que estar determinado. Porque él dijo acá adentro, Porque ele falou dentro yo de no si, nací para ser un perdedor, eu não nasci para ser yo perdedor. nací para ser un triunfador. Eu nasci para ser um Aplauda a los triunfador. que nacieron para ser triunfadores. Aplauda os que Vamos, tú nasceram eres para el ser David, vencedores. mamá, papá. Os que são Davis, mamães, papais, aplaudam ao Jóvenes. Senhor. Jovens, 47 años que sirvo a Dios, 47 anos que eu sirvo ao Senhor. vi muchos David Eu já vi muitos Davis, determinados por un tiempo, determinados até por um momento, por um tempo. pero cuando vino las presiones, Mas quando vinham as pressões, ¿dónde están? aonde eles estão? Decirle al que está a tu lado, Diga para quem está do seu lado. espero Espero que no aflojes, que você não que no bajes los largue, brazos, que você não abaixe os braços, determinate, que você se determine. aunque haya prueba, Ainda que haja problema, aunque tu novio te deje, ainda que o teu namorado te aunque tu deixe, esposo te que rete, o teu aunque tu esposo te esposa deixe, te rete, que qualquer coisa te deixe, aunque el líder no te saludó, que o líder não te aunque el cumprimente, pastor no se acordó del cumpleaños, que o pastor não tenha se Não lembrado do baje seu los braços, aniversário, não abaixe os braços, porque tú estás determinado porque você está a ser determinado un instrumento en las a manos ser de um Dios. instrumento nas Vamos, mãos de David, Deus. aplaude. Vamos, Davis, aplaudem, aplaudem. Traerás victoria Trará vitória a tu casa, para a tua casa, a tus hijos, para os teus filhos, a tus nietos, para os teus netos, a tus finanzas, as tuas finanças, a tu salud. a tua saúde. David Davi fue un promotor foi um promotor de repartir bendiciones de repartir bênçãos por una cosa,
Por causa de uma coisa. Porque se determinó Porque ele se determinou a ser un repartidor de bendiciones. a ser um distribuidor de bênçãos. Decídete Decida-se a ser un repartidor de a ser um bendiciones. distribuidor de bênçãos. Determínate, Determina-se, porque te traigo una noticia. porque eu trago uma notícia para você. Dios te está mirando Deus está olhando para como você, miró a David. como olhou para Davi Él vio lo que le pasó. e viu o que ele estava passando. Él veía cómo lloraba. Ele via como Davi chorava. Él veía el dolor que tenía Ele David. via a dor que Davi tinha. Pero David lo miró, Mas Davi também olhou. no hizo nada. Não fez nada. Miró. Olhou. ¿Qué decisión tomada para David? Que decisão tomava Davi? Dios sabía Deus sabia. que si él estaba determinado Se ele estava determinado a no desanimarse, a não se a desanimar, no bajar los a brazos não baixar os braços y a cuidar lo que Dios le había e dado, cuidar daquilo que Deus havia lhe todo dado, lo que el diablo le había tocado, tudo aquilo que o diabo havia tocado e Dios roubado, sabía que se lo iba a devolver. Dios Ay, sabía aplaude. que sería Hoy es devolvido una para noche de victoria. essa noite é uma noite de vitória. Número 1, Número 1, David Davi tenía algo, tinha algo se había determinado que se havia determinado a cuidar la intimidad con Dios. de cuidar de sua intimidade com Deus. Cuando los problemas vienen, Quando os problemas chegam, lo primero que atacan o primeiro que se ataca es tu relación con Dios. é a tua relação com Deus. La unción que hoy sentís, A unção que você sente, la unción que sentiste ayer, a unção que você sentiu ontem, cuando venga el problema, quando veio o problema, apunta aponta, a destruir vem para tu destruir intimidad con el Espíritu a Santo. tua intimidade com o Espírito Santo. Y David sabía E Davi sabia que el secreto de la victoria que o segredo da vitória no era lo que él había aprendido a pelear, não é porque ele havia conseguido aprender a lutar, no era las experiencias de ayer, não eram as experiências de ontem, era la intimidad de hoy, é a intimidade la que de tinha cada día. hoje. Y David sabía, E Davi sabia, porque en cada problema que él atravesó, porque cada problema pelo qual ele passou, la presencia del Espíritu a Santo, presença do Espírito Santo, la unción que estaba en él, a unção que estava ali, le daba siempre la victoria. dava sempre a vitória para De Davi. todo lo que el diablo le tocaba, Tudo aquilo que o diabo tentava tocar ou tocava, por la unción que él tenía, por causa da unção que ele tinha, recuperaba todo. recuperava tudo. Te traigo una noticia. Eu trago uma notícia. En el libro de Juan dice, hijitos, No livro de João diz: filhos, filhinhos, vosotros tenéis la unción del santo. vós tendes a unção do santo. Hazla crecer como David. Então faça essa unção crescer como fez Davi. Cuídala en una intimidad como David. Cuida da sua intimidade como Davi. Y te profetizo, E eu te profetizo, como lo que le pasó a David, assim como passou com Davi, aunque el diablo te esté tocando el matrimonio, assim que o diabo tentou tocar no teu aunque casamento, esté tocando tus hijos, mesmo tenha tocado nos teus aunque esté filhos, tocando tus nas finanzas, tuas finanças, aunque esté tocando tu salud, na tua aunque esté saúde, tocando tu familia, mesmo tocando na tua família, si te determinas, se você se a pesar de las determinar, pruebas, apesar das a provas, cuidar la intimidad con a Dios, cuidar da sua intimidade com Dios te devolverá el Deus te doble de lo devolverá que em el dobro. diablo te tocó. te devolverá em dobro tudo aquilo que foi roubado, tirado em nome de Jesus. Te traigo una noticia. Trago também uma notícia. En esta convención, Nesta conferência, esta noche, essa noite, Dios va a entregarte, Deus vai te te va a entregar devolver mover. lo que el diablo te tocó. Vai ver, você verá aquilo que o Si diabo tocó tocou. tus finanzas Se tocou na tua finança, en este mes, neste mês, antes que termine, antes que hay termine, una respuesta poderosa para ti. há uma resposta poderosa Viene una para você. sorpresa. Vem uma surpresa. Pero haz lo que hizo David. O que fez então Davi, Se determinó ele se determinou, y respetó la ley ele respeitou a ley de la proposición. lei da proposição. ¿Qué significa? O que significa? La ley de la proposición. A lei da proposição. David propuso Davi se propôs guardar su corazón. guardar seu coração. Lo estaban ofendiendo. Ele até chegar a ofendê-lo. Lo querían apedrear. Queriam até apedrejá-lo. ¿Qué pasaría si los hermanos, O que aconteceria se os seus irmãos, el líder, os líderes, el compañero músico, os companheiros de música, el que hoy te abrazaba, os que hoje te abraçam, el que hoy te da un beso, os que hoje te dão um beijinho, mañana te traicione amanhã te traem y te muestra una ingratitud? e mostram para você uma ingratidão? El que tú ayudaste, Aqueles que você ajudou, el que tú abrazaste, aquele que você abraçou, el que le diste de lo que tenías, aquele que você deu para ele o que você tinha. viene con una ingratitud. Aí ele vem e se aparece com uma ingratidão. David se propuso Davi se propôs guardar su corazón guardar seu coração, porque él sabía porque ele sabia que si dejaba entrar en su corazón porque se deixasse isso entrar no seu coração, los rencores,
os rancores, odios, os ódios, no perdonar. não perdoar. La unción se le iba. A unção ia embora. Perdía la intimidad con el Espíritu de Dios. Ele acabava perdendo a intimidade com o Espírito de Deus por conta disso. Y el secreto de mantenerse todos los días de su vida E o segredo de você manter isso todos os dias em sua vida, como un triunfador como um único valor, era la intimidad con el Espíritu é a Santo de Dios. intimidade com o Dele Espírito un aplauso Santo. grande Dê a um él. aplauso enorme. Algo a va a ele. pasar ahora aquí. Algo vai passar aqui neste momento. Número 1, David Número 1, Davi se propuso, se propôs, se determinó se determinou ser un instrumento en las manos de Dios. ser um instrumento nas mãos de Deus. Y para ser un instrumento en las manos de Dios E para ser um instrumento na mão de hay Deus, que guardar el corazón. tem que guardar o coração. Porque David, Porque Davi, para perseguir al enemigo, para perseguir o inimigo, tenía que consultar a Dios ele tinha que consultar a y Deus pedirle una unción e doble. pedir uma porção dobrada. Y a un corazón herido, E um coração ferido, un soldado herido, um soldado ferido, no sirve para otra batalla. não serve para a batalha. Tenía que presentarse a Dios Ele tinha que se apresentar a Deus para recuperar lo que el diablo le había tocado. para recuperar aquilo que o diabo havia El tirado. matrimonio, Seu casamento, los hijos, seus filhos, la familia, sua família, la finanza suas finanças, y la salud. sua saúde. Él quería recuperarlo. Ele queria recuperar tudo isso. Pero si no se determinaba Mas se ele não se a guardar determinasse el corazón, a guardar seu coração, nunca lo hubiera recuperado. nunca conseguiria recuperar Si isso. hay rencor, Se há rancor, si tienes enojo, se você tem raivas, si tienes, no puedes perdonar. você não pode perdoar. Hoy en esta convención, Agora, nesta conferência, esta la consagramos como la reunión de David. nós estamos consagrando ela como se Hoy fosse uma va a reunião haber de un Davi. momento donde vamos a perseguir al enemigo Hoje nós teremos um momento E onde vamos a iremos perseguir o recuperar inimigo e vamos recuperar lo que el diablo nos tocó. tudo que o diabo tocou, Y tirou. desde esta noche en adelante, E essa noite, Te a vas partir a de hoje sorprender. adiante, você se la surpreenderá. restitución de Dios que te va a A traer. restituição que ele trará. Pero dentro de un rato, Mas dentro de um instante, vamos a hacer lo que hizo David, vamos fazer aquilo que a fez Davi. consultar a Dios. Consultar a Deus. Y le vamos a pedir, E vamos pedir a ele. ¿podremos recuperar lo que el diablo me tocó? Devemos recuperar aquilo que o diabo tirou de nós. Tocó a mi hijo, Ele tocou no meu filho. está golpeando mi matrimonio, Ele está atacando o meu casamento. ha tocado mis Ele finanzas, está tocando nas minhas ha finanças. tocado la salud. Está tocando na minha saúde. ¿Podré tener victoria hoy? Eu terei vitória hoje. Te vas a presentar delante de Dios. Nós iremos nos apresentar diante de Deus. Pregúntale al que está al lado, E aí você vai perguntar para quem está do seu lado agora. ¿cómo está tu corazón? Mas como está o teu coração? ¿Está como el corazón de David? Está como o coração de Davi? ¿Has perdonado? Você tem perdoado? ¿No has dejado entrar el enojo? Não está deixando entrar a raiva, o ódio? ¿No tenés ganas de vengarte? Não está entrando vingança aí dentro? ¿No le estás deseando el mal al que te lastimó? Você não está maldizendo aqueles que um dia te ofendeu? Preste atención. Preste atenção. David no se enojó con los que lo querían apedrear. Davi não ficou bravo com aqueles que queriam apedrejá-lo. Le dijo, gracias a mí que mi corazón está sano, Ele disse, ué, graças a mim que o meu coração está curado, Dios me va a dar el permiso Deus vai te dar uma permissão y ustedes van a recuperar. e você vai recuperar. Esa es la gente de afuera Ainda que as pessoas aí fora, que están heridos, que estão feridos, que están en pecado, que estão em pecados, que estão bajo condenación. que estão baixo a Pero condenação, gracias a tu corazón sano, mas por causa do teu coração verás curado, multitudes llegar a los pies de Cristo. Porque multidões Dios, aqui chegarão aos pés de Dios Cristo. te levantará Porque en Deus te esta levantará nación. nesta Los cidade, David, nesta aplaudan nação. los David. Os Davi aplaudam. Los que se preparan para ser instrumentos Aqueles que se preparam para ser instrumento. en las aplaudam. manos de Dios. A mão de Deus. Número 1, Número 1. propuso Ele se propôs guardar su corazón. guardar seu coração. Porque él dijo, Porque ele disse, quiero que me des una unción doble eu quero que o Senhor me dê uma porção dobrada da para unção, recuperar para recuperar lo que el diablo me tocó. aquilo que o diabo tentou tirar de mim ou tirou. ¿Qué te tocó el año pasado? O que te tocou no ano passado? ¿Qué área el diablo está golpeando duro Que área o diabo está atacando duramente você? lo que va en este año? Ainda que seja esse ano também. ¿Quiénes en este mes? Quem neste mês? Apóstol, ¿por qué dice en este mes? Apóstolo, por que você está dizendo neste mês? ¿Acaso Eliseo, Por acaso Eliseu, en los muros de Samaria, lá no muro de Samaria, no dijo mañana, numa manhã,
a esta misma hora, nessa mesma hora, en las puertas de Samaria, na porta de Samaria, van a ver la gloria de Dios. vocês vão ver a glória de Deus. Y hoy a profesar como profeta. Eu quero confessar como um profeta. Soy apóstol Sou apóstolo, y voy a funcionar como profeta. mas hoje eu vou agir como um profeta. Estamos en abril, Estamos em abril, como dijo Eliseo, como disse Eliseu, antes que termine abril, antes que termine o mês de abril, vas a recuperar el doble de lo que el diablo te tocó. vais recuperar em dobro que o diabo te tomou. Dale un aplauso a Dios. Dê um aplauso a Deus. Aleluia. David Davi dijo, disse: yo propongo eu proponho guardar mi corazón. guardar meu coração. Número 2, Número 2, David dijo, Davi disse: yo me propongo, eu me proponho, me determino determino a cuidar la intimidad con Dios. a cuidar da intimidade com Porque Deus, cuando músicos, porque quando músicos, cantantes, cantores, yo los veía bajo la unción, quando eu via vocês aqui debaixo da unção, pero cuando te golpea duro las pruebas, mas quando a prova vem e te ataca duramente, repito, repito, va a atacar tu intimidad, vai atacar tua intimidade, va a tratar de herir tu corazón. vai tentar ferir teu coração, Porque mientras estés con la unción, porque enquanto estás lidando com unção, no conocerás la derrota. você não conhecerá a derrota. En todo lo que hagas, Em tudo que você faça, verás la gloria de você vai ver a Dios. glória de Deus. David sabía Davi sabia que se tenía que determinar que ele tinha que ser determinado a cuidar lo más precioso. a cuidar do mais precioso. Por eso David marcó la diferencia. Por isso que Davi fez a diferença. Algunos empezaron Alguns começaram, y al poco tiempo em pouco tempo, no se vieron más. não viram mais, não Como se veem Saul. mais. Como Saul, David llegó hasta su vejez, Davi chegou até a sua velhice, convertido en un triunfador se converteu em um vencedor, um triunfante, por una sola razón. por uma única razão. Porque era guapo, Porque ele era bonito, porque era bonito, porque era guapo, porque cuidaba porque ele cuidava. la intimidad con el Espíritu de Dios. Ele cuidava da intimidade com o Quiero que Espírito le de digas Deus. al que está al lado. Quero que fale para quem está do seu lado. En la vida va a haber pruebas, Na vida haverá provas. en la vida va a haber lucha, Na vida haverá lutas. vas a tener guerra en la familia. Você vai ter guerra familiar. El diablo va a tocar muchas O áreas, diabo vai tentar tocar em áreas. pero si cuidas tu corazón Mas se você cuidar do seu y coração mantienes tu intimidad con e Dios, manter a tua intimidade com Deus, vas a ver la gloria de Dios. você verá a glória de Deus. Todo lo que el enemigo te toque, Tudo aquilo que o te inimigo lo va a toca, tener que devolver terá que devolver. con intereses. Com distinção. Número 3. Número 3. Número 2. Número 2. La ley de la intimidad. A lei da intimidade. Número 3. Número 3. La ley de la visualización. A lei da No se preocupe, visualización. a lei da visualização. David sabía Davi sabia que mientras cuidaba su corazón que enquanto ele cuidava do seu coração y la intimidad con Dios, e da intimidade com Deus, el Espíritu de Dios, o Espírito de Deus, como hizo con Abraham, como fez com Abraão, cuando le dijo mira arriba al cielo, quando falou, olha para o alto, le dio una visión de victoria. ele deu uma visão de vitória. El Espíritu de Dios le dio una victoria a David. O Espírito de Deus deu uma vitória para Davi. Mientras todos veían la derrota, Enquanto tudo caminhava David para a veía la derrota, vitória. Davi estava vendo a vitória. mientras todos veían la pobreza, Enquanto todos viam pobreza, David veía la prosperidad. Davi via prosperidade. Mientras todos se veían enfermos y derrotados, Quando todos viam enfermidade e derrotas, David se veía en victoria. Davi via a vitória. Mientras los demás veían sus matrimonios destruidos, Quando muitos viam o seu casamento destruído, David se veía en luna de miel. Davi se via numa lua de mel. Oh, dale un aplauso al Deu rey. aplauso ao rei. Ah, Espera que bajemos abajo y ya terminamos. Dentro de 5 minutos Dentro de 5 minutos, vamos a hacer lo que hizo David. nós vamos fazer o que fez Davi. La pregunta que les voy a hacer. A pergunta que eu quero te fazer. David estaba listo Davi estava pronto para recuperar lo que el enemigo le tocó. para recuperar aquilo que o inimigo Está tomou. listo? Você está pronto? Una conferencia Uma conferência tiene dos cosas. tem duas coisas. Habrá mensajes Haverá mensagens que te direccionan, de te direcionamento orientan, que te orientam,
te preparan. que te preparam. Y la segunda, E a segunda, hay recuperación de las cosas a perdidas. recuperação das coisas perdidas. En esta conferencia, Nesta conferência, quiero decirle a las madres quero dizer às mães que lo que no pudieron ver el año pasado, que não puderam estar aqui lo no van ano a ver en passado. este año. Você vai viver algo Y uno de diferente los esse ano. milagros que va a ser fuerte y habrá testimonios, Muitos milagres que será forte e vai ter muchos testemunho. de nuestros familiares Muitos dos nossos serán familiares sacados de las manos del enemigo serão tirados das mãos y do los vamos inimigo. a ver aquí alabando Y el nos nombre vamos del ver aquí Señor. Aplaudan a las louvando ao madres, Senhor. Aplauda. aplaudan los Mãe, abuelos, aplauda. aplaudan los padres. Os pais aplaudam. Oh, aleluya. Aleluia. Número 3, Número 3. no perdió la visión. Ele não perdeu a visão. Él tenía imagen de victoria. Ele tinha a imagem da vitória. ¿Por qué le fue a decir a Dios, puedo recuperar? Porque ele dizia a Deus, eu posso recuperar. Porque él no veía la derrota. Porque ele não via derrota. Los que lo rodeaban Ou aquilo que veían estava la ao derrota. redor, via derrota. y David veía la victoria. Mas Davi via vitória. Porque el que cuida la intimidad con Dios Porque aquele que cuida da sua nunca intimidade ve com Deus, derrota. nunca vê derrota. puede pasar prueba, Pode passar puede provas, pasar lucha, pode passar lutas, pero él no ve la derrota. mas ele não vê Él derrota. siempre ve la victoria. Ele sempre vê vitória. Puede ver problema en tus hijos. Mesmo que você tenha problema com teu filho, mientras otras madres los ven derrotados, mesmo que outras mães tú o los vêem ves derrotado, cambiado y transformado Deus já está vendo ele por el transformado poder de Dios. pelo poder de Deus. La imagen, la visión de una madre E a visão de uma mãe llena del Espíritu Santo cheia do Espírito Santo produce cambio en los hijos. produz mudança nos filhos. Cuando yo tenía 17 años, Quando eu tinha 17 anos, era jefe de pandillas. eu era chefe de gangues. A los 16, 17 años yo vivía alcoholizado Entre 16 e 17 anos eu vivia alcoolizado, bêbado. y me iba de mi casa. E eu saía da minha casa 4 de la mañana, 4 horas da manhã, borracho, bêbado, desnudo. completamente perdido. Pasaba por el frente de mi casa Passava pela frente da minha casa. y mi mamá me escuchaba en la pieza. E a minha mãe escutava eu abrindo o quarto. Se ponía en la ventana E ela olhava pela janela y me veía todo sucio, e me via todo sujo, desnudo completamente y borracho. sem roupa, bêbado. El diablo le decía, ahí va tu hijo derrotado, E o diabo falava, aí está o teu filho derrotado. ahí va un perdedor. Aí está um perdedor. Mi madre se secaba las Minha lágrimas mãe tirava as lágrimas, secava as lágrimas. porque a pesar del dolor que ella sentía, Porque apesar da dor que ela sentia, cuidaba la intimidad con Dios. mas ela cuidava da intimidade Es com Deus. anciana de 85 años. É uma senhora de 85 anos. Y le decía al diablo, E ela falava pro diabo, diablo, mientras tú me dices un derrotado, diabo, enquanto você fala que ele é yo no derrotado, estoy viendo un derrotado. eu não vejo um Yo derrotado. no estoy viendo un perdedor. Yo no veo un perdedor. Yo no estoy viendo un drogadicto. Yo no veo un drogado. Yo no estoy viendo un borracho. Yo no veo Yo un estoy bêbado. viendo un siervo de Yo estoy Dios. viendo un servo de Ay, Dios. aplaude, mamá. Y aquí estamos, la Mãe que visión está de aquí, una madre aplauda. como la de David. Aplauda como Davi via, era um visionário. Número 3. Número 3. David mantuvo su visualización. Davi manteve a sua visualização. ¿Cómo ves tu casa? Como tem sido a sua casa? ¿Cómo ves tu familia? Como tem sido sua família? ¿Cómo ves tus hijos? Como você vê seu filho? A mi mamá, A minha mãe, cuando iba al almacén, quando ela ia pro mercadinho, en los diarios, aquela caderneta, en la tapa, ali o banner, decía así, dizia assim, cayó una pandilla, é, una banda, uma gangue. cayeron. Ela via um retrato de jornal. Uma gangue caiu, se terminou. En el diario, No diário, no jornal da cidade. encabezado Encabeçado. por Edgardo Millán. Uma gangue que era encabeçada por Edgardo Midian. Y le ponían adelante de la cara de mi mamá E o dono do armazém colocava o jornal na cara da minha mãe. el diario que decía, E falava o jornal que dizia: cayó una banda uma banda foi presa. y el jefe Edgardo Millán E a gangue que era o chefe era o Edgardo Midian. lo hacía para burlarse de mi mamá. Fazia para tirar sarro da minha mãe. Mi mamá agarraba el diario Minha mãe pegava o jornal. y esto es guerra espiritual. Isso é uma guerra espiritual. Miraba el diario Ela olhava o jornal y decía, padre, e falava: pai, mientras todos ven un drogadito, enquanto todos estão vendo um drogado, ven un pandillero, uma pessoa de gangue, yo estoy viendo la propaganda Eu de tô- un siervo de Dios mas eu estou vendo uma propaganda que de um está servo de predicando Deus tu palabra. que estará pregando tua Conforme palavra. como mi mamá lo veía, Conforme minha mãe via, yo le traía todos los diarios eu pegava todos os en cada jornais ciudad donde entraba a predicar em cada cidade onde y en los diarios entrava a decía,
pregar e os gran os campaña, jornais diziam, el evangelista Edgardo Millán. evangelista ¿Por qué Edgardo fui Millán, transformado? porque eu fui ¿Por qué mi transformado, mamá me sacó de las garras porque del minha mãe diablo? me tirou das garras do ¿Por qué diabo, salí de la cautividad? porque eu saí do cativeiro, Porque guardó su corazón, porque guardou o seu cuidó la coração, intimidad cuidou da y intimidade, mantuvo la imagen de victoria. manteve uma imagem Te de traigo vitória. una noticia Eu esta noche. te trago uma notícia essa noite. Arregla tu corazón. Conserta teu Mantén coração. tu intimidad. Mantenha a sua Mantén intimidade. la imagen de victoria. Mantenha uma imagem de porque vitória. En este mes Porque Deus verás te vê. respuestas Você poderosas. terá respostas poderosas. Deus te diz. Aleluia. Vamos terminar com isso. Número 4. Número 4. Bajamos. Sim. Número 4. Número 4. Vamos a repasar. Vamos repassar. Si quieres ser el David para tu ciudad, Se você quer ser um Davi para a tua cidade, Argentina tiene 24 provincias. a Argentina tem 24 estados. No hay un estado que no me conozcan. Não tem nenhum estado na Argentina que não me conheça. Todas las radios y los medios de televisión y radio, Todas as rádios, meios televisivos, yo evangelizaba. eu evangelizava. Regué mi Argentina, Eu entrei na Argentina, pero tuve pruebas como David. mas eu também tive provas como He Davi. pasado momentos difíciles. Passei por momentos muito difíceis. 47 años de pastor. 47 anos He pastoreando. pasado de todo, Já passei de tudo, pero yo entendí mas eu entendi que el que se determina a ser un triunfador que aquele que se determina a ser um no vencedor puede dejar não pode deixar que las cosas que le pasen que as coisas que acontecem lastimen su corazón. firam seu coração. Yo guardé 47 años mi corazón. Eu guardei 47 anos no meu Me coração. han traicionado, Me traíram, me han pagado mal, já me pagaram muito mal, me clavaron puñales por la espalda, já me enfiaram o punhal nas costas, levantaron calumnias, já me levantaram calúnias, me causaron divisiones en la iglesia, causaram divisões na minha igreja, me abandonaron. já me abandonaram. Quería el corazón llorar, Queria meu coração pero chorar, yo también quería ser un triunfador toda mi vida. mas eu queria ser um vencedor na minha vida. No dejaba entrar Eu deixava entrar. las heridas Eu não deixava entrar por as las cosas feridas, que me pasaban. por as coisas que aconteciam. Quedaba descalificado. Eu deixava uma qualificação. Pregúntale al que está al lado. Pergunta para quem está ao seu lado. ¿Calificás Você está o qualificado estás descalificado? ou está desqualificado? Si estás descalificado Se estás desqualificado y no calificás e não se para qualificas convertirte en un instrumento en tu ciudad y en tu país, para se converter em um instrumento na sua cidade, no es seu porque has país, permitido é porque você tem permitido dejar el enojo, deixar a el no raiva, perdonar, a falta de perdão, condenar, condenar, juzgar, julgar, criticar, criticar. decirle que está al lado, Diga para quem está do seu lado. ajustate los cinturones. Ajusta os teus cintos, seu cinto de segurança, porque você vai voar. ¡Aleluya! Ustedes no se imaginan Você não imagina la unción que hay en este lugar. a unção que está neste lugar. Cuando adoran, Quando vocês adoram, se crea una nube de unción que se mueve aquí adentro. se cria uma nuvem de unção que se move aqui dentro. Y en el momento menos esperado, E no momento menos esperado, viene un avivamiento, vem um avivamento. cielos abiertos. Céus abertos. Y en todo Brasil Em todo o Brasil, sabrán que en este ministerio saberão que este se ministério encendió la zarza de la gloria se de acendeu Dios. a salsa da glória de Deus. ¿Por qué todavía no? Porque ainda não. Porque estamos en tiempo Porque estamos no tempo de preparatoria. de preparação. David fue preparado. Davi foi preparado. Cuando era niño, Quando ele era garoto, era un niño despreciado. era um garoto desprezado. El octavo hijo. Ele é o 8º filho. 7 hermanos de una madre 7 irmãos e uma y mãe. él de otra madre. Filho de outra mãe. Los hermanos lo dejaron de lado. Os irmãos o deixavam de lado. El padre no lo tenía en cuenta. O pai dele não levava ele em conta. Podía haber sido un niño frustrado. Poderia ser um garoto frustrado. Crecer, Crescer, ser un delincuente, ser um delinquente, alcohólico, alcoólico, drogadicto, drogado, por los herencia de su niñez. por causa da herança da Pero sua David, infância. siendo un niño, Mas Davi, sendo uma se criança, determinó a ser un instrumento en las manos a de ser um Dios. instrumento nas mãos de Deus. A pesar que papá le falló, Apesar que o seu pai Que lo falhou com ele, menospreciou. que menosprezou a ele, que la familia lo dejaba de a lado, família abandonava ele, lo acusaban, acusavam ele,
no lo tenían en cuenta. não levava ele em conta, não dava Não andava garantias para ele. chorando. Ele não andava chorando. Ay, largo todo, Vou deixar pastor. tudo, pastor. Me voy de la iglesia. Eu vou embora da igreja. El hermano no me saludó. O irmão não me cumprimentou. Con esa tontera, Com essa nunca bobagem, conquistarás tu ciudad. você nunca vai conquistar sua Y nunca cidade. calificarás Nunca será qualificado para recuperar lo que el diablo te tocó. para recuperar o que o diabo te Te tomou. traigo una palabra como apóstol y Eu profeta. trago uma palavra como apóstolo e profeta. Si tu corazón, Se o teu coração, a pesar de las heridas, apesar das a feridas, pesar de lo que viviste, apesar do que a te pesar ministre, de la crianza apesar das crianças, que te hayan criança, herido, da criança que te hayan lastimado, aquilo que te haja ferido, lastimado, si sacas las heridas, se você tirar as si feridas, soltás el perdón, se liberar están perdão, listos para ver la gloria Você de estará Dios. pronto para ver a glória Aplaudan de los Deus. David con un Aplauda. corazón rendido. os Davis que têm um coração rendido aplaudam. Escuche, Escute, niño, criança, adolescente, adolescente, era un triunfador. era um triunfador. Un niño frustrado Uma criança frustrada entra en la adolescencia entra na adolescência con grandes problemas. com grandes problemas. No puede estudiar, Não pode estudar, no se puede concentrar. não consegue se Te va a concentrar. llamar la maestra, Vai chamar a professora, lleve un psicólogo. vai chegar um psicólogo. Tiene trauma psicológico. Olha, ele tem traumas psicológicos. Arrastra desde niño Ele traz desde criança por lo que vivió en su familia. por aquilo que ele viveu na sua Pero família. David, siendo un adolescente, Mas Davi, sendo no adolescente, necesitaba el psicólogo. não precisava de Porque se psicólogo. determinó a ser un triunfador. Porque Denle un se aplauso determinó a ser un grande a Dios. triunfador. Ah, escuche esto ahora. Escute isso neste momento. Niño, Criança, adolescente, adolescente, llegó a joven. chegou a ser jovem. En mi país No meu país, hay jóvenes há jovens plagando las cárceles, deixando as cadeias. llenando las cárceles Desculpa, enchendo as cadeias con armas, com armas, la droga. com drogas, Porque desde niño porque desde criança papá los abandonó, o seu pai o abandonou. quedaron en la calle, Eles foram criados nas ruas, se juntaron con gente, se juntaram com lo pessoas mandaron a robar que mandaram ele roubar y hoy están privados de la libertad, e hoje estão privados da sua liberdade, derrotados en su juventud. derrotados na sua juventude. David fue niño, Davi foi criança, David entró en la adolescencia, Davi entrou na y adolescência, David se convirtió en un joven. Davi se converteu em jovem. No era ningún frustrado, Não era frustrado, no era ningún fracasado. não era nenhum fracassado. Había tenido problemas, Ele tinha problemas, había lucha en su casa, havia luta sim em sua había casa, cosas que lastimaban, havia coisas que pero David perturbavam, guardaba su corazón mas Davi guardava seu porque coração, cuidaba la intimidad con porque ele Dios. cuidava da sua intimidade com Deus. Como David, Davi, si estás dispuesto a pagar ese se você precio, está disposto a pagar esse prepárate, preço, se porque prepare, llegó la hora porque chegou a que hora Dios te levanta, que Deus te como el levanta David para conquistar tu como ciudad. Davi para Aleluya. conquistar a tua cidade. Escuche, Escute, joven, jovem, adulto, adulto, un triunfador, um triunfador, anciano, velhinho, ancião, velhinho, triunfador. triunfador. Hasta una jovencita le calentaba los pies acostadita. Até uma jovem esquentava seus pés quando ele estava velhinho. Decirle al varón que está a tu lado, ¿te gustaría llegar a viejo? Diga para o homem que está do seu lado, você Que gostaria una de chegar a... jovencita te caliente los Você, pies. você gostaria que, sendo velho, que alguma jovenzinha esquentasse seus pés? ¿Te gusta eso? Con respeto, David nunca la tocó, dice la Biblia. Com respeito, Davi Pero nunca tocou terminó en nela, su vejez porque ele terminou sua velhice como un triunfador. como um vencedor. ¿Por quê? Por quê? Mire qué modelo Olha que modelo. tenemos que seguir. Temos que seguir. Si yo le hablara de Jesús, Se falarmos de Jesus, usted me diría, você me diria, bueno, pero era Jesús. mas era Jesus. David no era Jesús. Davi não era Jesus. Empezó desde niño, Ele começou de criança, terminó desde anciano, terminou ancião, próspero, próspero, vencedor, vencedor, triunfador. triunfador. No lo mató un cáncer, Não teve câncer. no lo mató una enfermedad. A enfermidade não matou. Se fue al cielo siendo viejito. Foi pro céu Apláudelo mesmo a sendo Dios y velho. dale gloria. Dê glória a Deus. Ahora, Agora, David, Davi. el cuarto y terminamos. Agora vamos terminar. El tercero, la imagen. A terceira parte da imagem, Número 1, número 1. el
que se determina Aquele que se a determina ser un instrumento, a ser um instrumento cuida su corazón. tem que cuidar do seu coração. Porque el espíritu no se puede quedar Porque o espírito não pode ficar aí. donde hay un corazón herido, Onde está um coração ferido, lleno de odio, cheio de ódio, que no puede perdonar. que não pode perdoar. El corazón tiene que estar rendido a O Dios, coração tem que estar rendido a Deus. a pesar de lo que le pase. Apesar das coisas que te aconteçam. Aunque el líder te rete, Mesmo que alguém te magoe. aunque el pastor no te llame para tu cumpleaños, Que o pastor não te Aunque cumprimente no aunque en aniversário. tu casa tengas problemas, Mesmo que na tua casa tenha problema. aunque los hermanos te puedan causar problemas, Mesmo que os irmãos te causem problemas. si quieres ser un instrumento en las manos de Dios, Se você quer ser um instrumento nas mãos de Deus, pensalo en esta convención, pense nessa conferência. lo que Dios te habla en esta noche, Naquilo que Deus está te falando nessa noite. porque le estamos pidiendo avivamiento, Porque Ele está liberando cielos avivamento. abiertos, Céus abertos. que sacuda la ciudad, Para você sacudir a que cidade. explote la gloria en esta Que nación, vai explodir a glória que nessa venga nação. un avivamiento poderoso. Que venha um avivamento poderoso. ¿Quién será el instrumento? Quem vai ser o instrumento? Dígale al que está al lado, Diga para quem está do seu vos lado. podés ser. Você será o instrumento. Carlos Anacondia se sentaba en una iglesia, Carlos Anacondia, evangelista Carlos Anacondia, se sentava numa igreja. era un hermanito. Ele era um irmãozinho. ¿Quién iba a creer Quem poderia acreditar nele? que este Que este iba a sacudir a Argentina? iria sacudir a Argentina. Claudio Freyson Cláudio Freyson, era un joven como ustedes, um jovem como muitos de vocês. un pastor que tenía un par de abuelitas Um pastor que tinha aí algumas velhinhas Quem na iba a igreja. crer? Quem poderia que crer se iba a despertar un avivamiento que se despertaria num y de avivamento todo el país e todo o y de país distintos países e outros países iban a venir a buscar viriam a buscar el avivamiento de o Dios. avivamento de Deus? Toque al de al lado. Toque em quem está ao seu lado. No serás ese, Não serás, perdão, no serás el David não, você não será um Davi que Dios lo está preparando que Deus está preparando. para ser ese instrumento. Você será esse Davi que Deus está Para o Brasil. preparando para o Brasil. ¿Sabe por qué Sabe por quê? se crea un puente entre Argentina y Brasil? Porque se criou uma ponte entre a Argentina e o Brasil. Es un puente preparado por Dios, É uma ponte preparada por Deus. porque el avivamiento que ha venido en nuestro país Porque o avivamento que veio no nosso país ya está en camino para esta nación. já está entrando nessa nação. Si en Argentina Se na Argentina, no cuidan lo que cuidó David, se a Argentina não cuidou daquilo que Davi cuidou, da forma como Davi cuidou, viene rápido vem rápido para esta nación. para essa nação. Se van a acordar del Canoso. Você vai ficar aí encucado com isso. Cuando ese avivamiento explote en Brasil, Quando o avivamento explodir no Brasil, será tremendo. me lo van a contar. Vocês vão me Eu vou chamar, ir. vocês vão me ligar e vão me contar do que está acontecendo aqui. Y la sorpresa que me voy a llevar, E a surpresa que nós vamos ter que el ungido que Dios preparó, é que o ungido que Deus la preparou, ungida que Dios a preparó, ungida que Deus preparou, estaba esta noche en esta iglesia. estava nessa noite sentado aqui nessa igreja. Por último, Por último, David Davi cuidó el corazón, cuidou do seu coração, cuidó la intimidad. cuidou da intimidade. No la pierdas cuando tengas lucha. Não perca a sua intimidade quando vem a luta. Que nunca se altere tu comunión con Dios. Que a sua comunhão com Deus não seja alterada. Pase lo que pase. Aconteça o que acontecer. Por eso tienes que determinarte. Por isso que você tenha que ser determinado. Es una decisión É uma de decisão nosotros. de nós mesmos. Cuando vengan los ataques, Quando venham os ataques, cuando vengan las heridas, quando venham as lutas, cuando vengan los problemas, quando venham os problemas, acuérdate lembre-se de esta convención. dessa conferência, Que en esa noche que essa noite te determinaste você sairá a ser el determinado instrumento a ser um en las instrumento manos de Dios. nas mãos de Deus. Cuando te vengan los problemas, Quando vierem os problemas, acuérdate de David. lembre-se de Davi. David guardó su corazón Davi guardou seu coração y le hizo así al diablo. e fez assim pro diabo. Por más lucha que me mandes, Olha a luta que você me mandou, no pierdo la intimidad con Eu, el Espíritu mesmo Santo assim, eu de não Dios. perco Dale un intimidade com o aplauso, Espírito Santo. aleluya. dê um aplauso. Y para ir al final, porque ahora te voy a hacer un llamado y voy a pedir a los músicos que suban. Por favor, os músicos que subam. El tercero, Em terceiro, la visión. a visão. David se fue a donde estaba Goliat. Davi foi aonde estava o Golias. ¿Y por qué no tuvo miedo? E por que não teve medo? Porque él no vio un gigante. Porque ele não viu um gigante. Él vio al Dios que es más gigante que los gigantes. Ele viu um Deus que é maior, o mais gigante que o próprio gigante.
era a través de la imagen era através da y imagem la declaración. e da declaração. Porque la cuarta cosa de David, Porque a quarta coisa de él Davi, protegió su declaración. ele protegia a sua declaração. Mientras todos estaban destruidos Enquanto todos estavam para acabados apedrearlo, para brigar, lutar, hablando de derrota, falando de derrota, David hablaba de victoria. Davi falava de vitória. Y dijo, tocó mi matrimonio, E mesmo o inimigo tocou Tocou meu minha matrimônio, saúde. minha saúde, tocó mi finanza, tocou minha finança, tocó mis hijos, tocou meus filhos, pero yo declaro mas eu, que esta batalla la vamos a ganar con Dios. Aplaude, diga, estando yo com Deus, también nós voy a iremos ganar. ganhar com Deus, assim como Davi ganhou com Deus. Cerramos. Fechamos aqui. Imagem Y declaración. e declaração. El determinado Determinado a ser un instrumento a ser um instrumento, tiene prueba, ele tem prova, pero él no ve la derrota. mas ele não vê derrota. En cada problema, Em cada problema, él ve la victoria. ele vê vitória. No solo que la ve, Ele não só, la declara. ele não só vê, mas também declara. Mi mamá fue una David. Perdão. Mi mamá fue una David. Minha mãe foi uma Davi. Todos me veían como un borracho drogadicto Todos me viam como um bêbado drogado, y mi mamá me veía como un siervo de Dios. mas minha mãe me via como um servo de Deus. ¿Cómo ves a tus hijos? Como você vê teus filhos? ¿Cómo ves tu casa? Como você vê tua casa? ¿Cómo te ves financieramente? Como você se vê financeiramente? ¿Cómo te ves en la salud? Como você se vê na sua saúde? Ay, apóstol. Ai, apóstolo. Hoy va a haber milagros. Hoje haverá milagres. Diabetes se va a ir. Diabetes vai embora. Problema de huesos Problema nos ossos van a ser sanados. serão sarados. Todo problema de enfermedad. Todo problema de enfermidade. Personas hipertensas. Pessoas Se van a sorprender. hipertensas vão se surpreender. Porque hoy serán sanadas. Porque hoje tem cura. Porque el leproso fue sanado. Porque o leproso foi curado. Fue a Jesús. Porque ele foi a Jesus. Y él se vio sano. E ele se viu curado. ¿Por qué la mujer sirofenicia cuando tocó el manto fue sanada? Porque a mulher Cirofenícia, quando tocou o manto, foi curada. Se vio sanada. Porque ela se viu curada. ¿Cómo te ves tú? Como você se vê? Hoy es el último día que la enfermedad la llevas en tu Hoje é cuerpo. o último dia que a enfermidade está no teu corpo. Hoy es el último día que el diablo te está frenando la finanza. Hoje é o último dia que o diabo está bloqueando as tuas finanças. Es el último día que está amarrando a tu hijo. É o último dia que ele vem amarrando o seu filho. Es el último día que Es- está atacando tu pareja. Esse é o último dia que ele está atacando o teu esposo, a tua esposa. Hoy hay victoria en la Teu familia. cônjuge. Hoje tem vitória na tua Hay família. victoria en los hijos. Hoje tem vitória para Hay os seus victoria en la filhos. salud. Vitória Y na hay saúde. victoria en la finanza. Vitória nas finanças. Y usted me dice, ¿tan seguro está? E você está seguro disso? Tem certeza disso? Pregúnteme por qué. Por quê? Porque veo tu victoria. Porque eu já vejo a tua Porque estoy vitória. declarando tu victoria. Porque estou declarando a tua Y vitória. mientras yo vea tu victoria, Porque já estou y enxergando declare tu vitória. victoria, Declare vitória. Dios está dispuesto a hacer el milagro que Deus necesita. está Vamos, grita, disposto a fazer aplaude. milagres. Aleluia. Usted va a hacer lo que hizo David. Nós vamos fazer aquilo que fez Davi. Se presentó a Dios, Se apresentou a Deus. y cuando te presentas a Dios, E quando você se apresenta a Deus, Él no mira tu tenis, Ele não vai mirar seu tênis, olhar seu tênis, pantalón, sua calça, camisa, sua camisa, barbita, sua barba, reloj. relógio. Cuando tú entras por esa puerta, Quando você entra por aquela porta, Él no mira cómo te arreglaste, Ele não vai te olhar como você se vestiu. Él mira tu corazón. Ele vai olhar teu coração. Cuando te presentas a Dios, Quando você se apresenta a Deus, a cantar, a cantar, a tocar, a tocar, a adorar, a orar, y entras por esa puerta, e entra por essa porta, Él no mira lo que tienes, Ele não fica olhando o que você tem. Él no ve lo que tienes. Ele não vê o que você tem. Por eso lo retó al profeta Samuel. Por isso que ele falou com o profeta Samuel. Yo no miro lo que está delante, Eu não estou olhando o que você tá yo vendo. miro el corazón. Eu estou vendo o coração. Y dijo, ese es, É este o rei. úngelo. Pode ungí-lo.
Cuando David se presentó a Dios, Quando Davi se apresentou a Deus, fue de la misma manera foi da mesma forma que cuando salió, aleluya, cuando salió del campo quando ele saiu do campo, y entró a la casa de su padre entrou na casa de seu y el pai profeta lo esperaba. e o profeta estava ali. Él, su ropa estaba sucia, Ele não olhou suas roupas sujas. olor a oveja, Ele não estava com cheiro de ovelha, desarreglado. desarrumado. Los hermanos Os irmãos, como yo. como eu. Não, eu não, ele. Y Samuel dijo, Samuel falou: Ei, y entró David. e entrou Davi. Los otros tenían hermosura en la ropa por fuera, Os outros tinham uma beleza na roupa, pero mais por fora. David traía Mas Davi trazia la hermosura en el corazón. a formosura do coração. El que quiere ser un instrumento de Dios, Aquele que quer ser um instrumento de Deus, antes de irse de esta tierra, antes de sair dessa terra, para poner su granito de arena para pegar o seu grãozinho de areia en esta nación, nessa nação, tiene que cuidar el corazón. tem que cuidar seu coração. Pregúntele al de al lado, Pergunta para quem está do seu lado: ¿cómo está tu corazón? como está teu coração? ¿Cómo está tu corazón? Como está teu coração? ¿Está listo para venir a Dios? Você está pronto para vir até Deus? Número 2. Número 2. David fue con su corazón, Davi foi com seu coração, igual que cuando entró a su casa, como ele havia entrado na sua casa, rodeado de problemas, rodeado de problemas, pero ningún problema mas nenhum problema se metió en su corazón. entrou no seu coração. Ninguna de las cosas que le pasaban Nenhuma das coisas que lhe aconteciam hirieron su corazón. feriram seu coração. Todos estaban heridos. Tudo estava ali ferido. El corazón roto. E o coração machucado. Nadie calificaba Ninguém para o ser un qualificava instrumento en las manos de Dios. para ser um instrumento nas mãos de Deus. Pisarle la cabeza al enemigo E ele olhava para a cabeça do inimigo. y recuperar lo que él les quitó. Ele pegou a cabeça do inimigo e recuperou aquilo que ele tinha Nadie. roubado dele. Solo David, Só Davi, porque cuidó su corazón. porque ele cuidou do seu coração. Mientras suena la música, Enquanto a música está tocando, prepárate, David, prepara-te, Davi, porque va a haber, porque vai cuando haver, yo te llame, porque quando eu te chamar, unción de recuperación. uma unção de recuperação. Dios lo miró a David, Deus não olhou Davi, vio a su hijo amado. ele olhou como um filho amado. David no estaba quejándose, Davi não estava se queixando, sonreía. ele sorria. Los triunfadores en las pruebas sonríen. Os triunfadores nas provas ¿Por sorriem. qué? Por quê? Porque cuidan la intimidad con Dios. Porque ele cuida da intimidade com Deus, Porque tienen una mirada de victoria. porque ele tem um olhar de Y porque vitória, nunca hablan de derrotas. porque eles não falam de derrota. Su manera de hablar Sua forma de falar es el idioma del reino. é o idioma do reino. En el reino no se habla de derrotas. No reino não se fala de derrota. En el reino no se habla de pobreza. No reino não se fala de En pobreza. el reino se habla No reino se de fala abundancia, de abundância, de victoria, de vitória, de triunfo. de triunfo. Y David se presentó delante del E Dios Davi se apresentou diante de Deus con una imagen. com uma imagem. Él veía la victoria. Ele via a vitória. Todos veían la derrota. Todos viam derrota. David veía la victoria. Davi via a vitória. Te vuelvo a hacer una pregunta. Eu quero te fazer uma ¿Cómo pergunta. estás viendo tu casa? Como você está enxergando a ¿Cómo tua estás casa? viendo tus hijos? Como está vendo os teus ¿Cómo filhos? estás viendo tu noviazgo? Como está vendo a tua ¿Cómo estás viendo tu matrimonio? Como você está vendo teu ¿Cómo estás casamento? viendo tu salud? Como está vendo tua Los saúde? problemas están. Os problemas estão aí. Para Dios el problema no es Para problema. Deus, problema não é problema. El problema somos Os nosotros. problemas somos nós. Porque si nosotros Porque se nós, estamos como David, mas se nós estamos como Davi, Dios soluciona nuestros problemas Deus soluciona os nossos y te problemas. entrega la victoria. Então entre na vitória. Van a ocurrir milagros tremendos. Vai acontecer milagres tremendos. Canten suave, hay una unción Há tremenda. uma unção tremenda. Cante. ¿Sabe cómo fue David a presentarse delante de Dios? Sabe como Davi fez para se apresentar diante de Deus? Lleno de la presencia, Cheio da presença. porque la cuidó. Porque ele cuidou.
cuidó el corazón. Ele cuidou do coração. Él no veía la derrota. Ele não via derrota. Y él no hablaba de derrota. Ele não falava de derrota. Él veía victoria. Ele via Y él vitória. hablaba victoria. Ele falava de vitória. Y la presencia de Dios, Na presença de Deus. cuando entró, Quando ele entrou, habló con Dios, falou com Deus. la gloria descendió. A glória desceu. Como esta noche Como essa va a noite descender aquí en el altar. vai descer aqui no altar. Milagres financeiros vão acontecer. Mientras estás en la gloria, Enquanto estiver na glória, Dios está peleando tu batalla, Deus está lutando sua batalha, derrotando tus enemigos, derrotando seus inimigos. a los que atacaron a tus hijos, Quando atacarem seus a los filhos, que atacaron tu familia, aqueles que atacaram tua a família, los que atacaron tu salud, aos que atacaram tua toda saúde, fuerza de tiniebla toda a força das va a trevas tener que irse, terá que sair, porque no va a soportar porque não vai la suportar gloria de Dios, a glória la de que Deus. estaba en David, A que estava no va a Davi estar sobre ti. estará sobre Y cuando você. esa gloria venga, E talvez a el glória venha. Espíritu te dirá, O Espírito virá. persíguelo al enemigo, Você perseguirá o inimigo lo quando derrotarás. vai derrotar o inimigo. E aqui Habrá guerra espiritual. haverá guerra espiritual. Perseguiremos al enemigo. Mas nós Lo venceremos inimigos. lo vamos a derrotar. Vamos derrotá-lo. Y la unción lo va E a a, aplastar. e a unção vai descer. Y los milagros van a ocurrir. E o milagre vai acontecer. Ponte de pie. Ponha-se de Levanta pé. tu mano. Levante suas mãos. Ahí arriba hay una unción tremenda. Aí em cima, adore. Há uma unção de Deus. Los ángeles adoraban a Dios. Os anjos adoravam Y a la Deus. unción salía del E a trono. unção saía do Y trono caía sobre David. e caía sobre Para Davi darle la victoria. para dar a ele La unción vitória. que cayó sobre David. A unção que caiu Va a sobre caer Davi sobre ti. vai cair sobre você Para darte la victoria. para te dar a vitória. Tu enfermedad se va esta noche. A enfermidade vai embora essa noite. Tu estancamiento financiero se corre. O estancamento financeiro acontecerá. Se te abren las ventanas de los cielos. Hoje se abre as janelas do céu. Jamás te olvidarás de esta noche de convención. Essa noite de conferência você saberá. ¿Estás listo, David? Está pronto, Davi? ¿Estás listo, David? Você está pronto, Davi? Cuando yo te cuente hasta 3, Quando eu contar até 3, arregla ahora, te doy un minuto. você vai pegar agora, em 1 minuto. Saca de tu corazón Começa a tirar do teu coração toda herida. toda ferida. Suelta el perdón. Solta, libera perdão. Quita los enojos. Tira o ódio. Tira o ódio. Algunos van a caminar por ahí en el camino van a ser sanados. Aí, Van a ser... aí mesmo no corredor, quando você passar por aí, já serão curados. Vea. Oh, voy a contar hasta 3. Eu vou contar até 3. Algunos van a pisar este lugar y no se van a poder mantener en pie. Quando você pisar nesse lugar, não vai se conseguir pôr-se de Territorio de pé. gloria, Porque a glória territorio de é unción, território de unção. territorio de Tem poder, um território de es poder. territorio de Dios. 1, 1, 2, 2, 3. 3. Corre, 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 corre. corre, corre.